Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui com vocês o estudo que eu fiz sobre a política de investimentos que a IRB soltou. Existe a possibilidade da empresa se reestruturar? O que os gestores estão pensando e quais as linhas de perspectiva que eles têm para a empresa? Tudo isso eu vou tratar com vocês logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Indo então direto aqui para a tela com vocês, eu trouxe aqui o documento que a IRB lançou ao mercado e eu quero trazer com vocês o que a IRB tem dos seus objetivos e perspectivas de investimento. Eu fiz aqui algumas noções, ou pelo menos algumas anotações a respeito do que eles enxergam ali, e a gente precisa passar por pelo menos 4 pontos específicos do que eles enxergam como definições importantes. E aqui eles colocam, por exemplo, por investimento, a aplicação de recursos da reserva técnica alinhada às operações de resseguro e retrocessão da IRB, ou seja, retrocessão é quando você compra da empresa um determinado risco, e o resseguro é quando uma empresa específica, uma seguradora, ela vai lá e te paga para você fazer esse seguro junto com ela. Então ela está focada ali nessas duas principais atuações. E claro, ele coloca aqui em diferentes classes de investimento. Seguindo um pouco, nós temos esse termo aqui em inglês, Asset Liability Management, que basicamente é uma forma de você dizer para as pessoas o que você considera no momento de você fazer a gestão do dinheiro que está dentro da empresa. E aí eles colocam aqui que existem impactos de fatores internos, e eles colocam também que existem impactos de fatores externos. Externos seriam inflação, taxa de juros, câmbio, flutuação, enfim, indexadores de mercado. Agora, impactos internos da companhia, como mudança significativa na carteira de clientes e ou linha de negócios, sinistralidade projetada, claro, a sinistralidade que eles imaginavam, e a atualização do apetite de risco. E agora tratando especificamente dos fatores internos, que são mais importantes para nós, para entender se a empresa ela tem uma capacidade de reestruturar. Aqui eles colocam que há uma mudança significativa na carteira de clientes, ou seja, eles disseram em fato relevante anterior que eles pretendem diminuir a sua participação no mercado externo, e eles querem fortalecer a sua participação no mercado interno, ou seja, aqui com essa mudança de carteira de clientes, eles entendem que se houver alguma alteração muito significativa aqui dentro, pode sim haver um certo prejuízo para a carteira, ou pode inclusive haver ganhos ali dentro, porque se o mercado interno estiver muito aquecido e o mercado externo não estiver tão aquecido, é possível que haja um ganho aqui para a IRB. Em relação à linha de negócios, mais uma vez a gente entra no resseguro e na retrocessão. Eles estão muito impactados ali por esse tipo de operação, afinal de contas é basicamente isso que a empresa faz. E claro, ela depende de uma demanda, ou seja, se as seguradoras não estão lançando prêmios no mercado, a IRB, como é uma resseguradora, ela está segurando a seguradora. Se não houver lá no comecinho da ponta alguém que queira o seguro, não tem como a IRB ela depois fazer uma participação no mercado, então isso acaba gerando ali essa linha de negócio, um pouco de dificuldade dentro da empresa para que ela consiga gerir os riscos e gerir a carteira que ela tem. Isso alinhado com a sinistralidade, ou seja, com os riscos que efetivamente vêm a acontecer. Então, nós tivemos, por exemplo, riscos relacionados à vida e riscos relacionados ao setor agro que aconteceram na IRB, que foram muito importantes para impactar os resultados. Então, se nós tivermos uma sinistralidade relativamente alta dentro da empresa, os seus resultados eles vão ser muito impactados. Só que hoje eu já acredito que a empresa ela consiga precificar um pouco melhor os contratos que ela está fazendo e fazer uma cobrança de um prêmio suficientemente ok para que ela consiga fazer aquele seguro, e se ele vier a acontecer, a empresa não venha a ter um prejuízo grande com isso. Por isso que eles colocam sinistralidade projetada, ou seja, aquilo que os analistas imaginaram que iria acontecer ou não, e aí em cima disso colocar um prêmio, colocar um preço em cima desse seguro e conseguir fazer tudo isso. Aí a atualização de apetite de risco está muito relacionada aos investimentos de títulos de dívida pública, tanto internacionais como nacionais, que a IRB ela pode fazer. Temos aqui algo que é extremamente preocupante, eu acho que aqui nós poderíamos parar alguns minutos para falar sobre isso, que seria o risco de liquidez. Mais uma vez, o que significa isso? Que a empresa ela pode chegar a descumprir requisitos regulatórios da SUSEP, ou seja,
nós precisamos lembrar que a IRB ela fez um follow-on a R$ 1 de cada uma dos seus novos papéis, e ela diz o seguinte: nós precisamos fazer isso porque a SUSEP ela verificou que nós não temos patrimônio suficiente para arcar com os sinistros que nós estamos cobrindo, e a gente precisa de dinheiro, senão nossa atividade pode ficar prejudicada. Então ela falou o seguinte: olha, existe sim uma chance de um risco de liquidez. Ou seja, pode ser que haja no futuro uma nova necessidade de chamamento de capital. Para aquela pessoa que já tem medo de que isso aconteça e mais uma vez o seu acionista possa ser diluído, ou se você, por exemplo, não entrar nessa participação, a sua fatia da empresa ficar muito menor, eu particularmente já sairia da empresa, porque esse risco de liquidez, considerando uma taxa de juros que nós temos hoje, considerando diversos fatores, é sim uma preocupação, mas, como eu disse, essa taxa de juros, quando a empresa tem esse dinheiro lá dentro, ela não é tão impactante. Por quê? Porque se você tem a IRB, por exemplo, ela tem R$ 1 bilhão e ela deixa esse dinheiro parado num título da dívida pública rendendo, por exemplo, o Selic. Esse valor ele vai voltar no ano para o caixa, só que atualizado. Claro, é importante nós entendermos que dentro dos próprios contratos existe uma correção para que aquele seguro ele faça frente efetivamente ao que aconteceu. Então, se você fez um seguro de um carro lá atrás por R$ 40 mil, só que houve ali uma atualização na FIPE, por exemplo, e aí esse carro de 40 mil vai para 42, então a empresa ela tem que fazer frente a essa atualização que ocorreu. Então, considerando tudo isso, pode haver um risco de liquidez, especialmente com essa virada de ano, onde muitos preços são atualizados. E aí, por fim, ele coloca aqui uma insuficiência de cobertura de provisões técnicas que, mais uma vez, está ligado com o que a gente falou desse risco de liquidez e que pode ser necessário um follow-on. Seguindo aqui, eu trouxe o que eles colocam como a estratégia de 4 pilares para a alocação de recursos, ou seja, dentro da empresa, como que eles enxergam a forma de aplicar o seu dinheiro. Aqui eles colocam como primeiro a liquidez, que basicamente ele diz que visa suprir a necessidade de caixa operacional e administrativa. Ou seja, a liquidez significa que eu preciso ter dinheiro para exercer as minhas necessidades operacionais, ou seja, para eu operar, para efetivamente a minha atividade poder ir para frente, para eu poder prospectar clientes, para eu pegar seguros, fazer retrocessões, e a administrativa, que é para o pagamento de pessoal. Ele quer ter esse tipo de dinheiro em caixa para que ele consiga primeiro ter a sua função suficientemente suprida. Agora, indo para o Asset Liability Management, que mais uma vez eu comentei, que é como eles enxergam a aplicação dos recursos, eles colocam de uma forma bem resumida que eles visam compatibilizar os ativos financeiros e os passivos decorrentes das obrigações operacionais e administrativas. Então, mais uma vez, aqui eles não trouxeram muita coisa. Outro pilar que eles enxergam aqui como interessante seria esse retorno absoluto, que também ficou extremamente vago. Eu particularmente não gostei dessa questão aqui, que eles trazem pilares, mas todos eles são extremamente vagos, que ele coloca aqui que visa uma alocação dos recursos provenientes do excesso em relação aos ativos alocados em estratégias voltadas ao atendimento dos pilares, que já foram descritos. Ou seja, ele diz o seguinte: olha, se sobrar um dinheirinho, a gente aplica em alguma coisa. Então, eles não me disseram muita coisa, só que considerando tudo que a empresa já vem mostrando pra gente, que foram prejuízos atrás de prejuízos, como que vai existir um excesso, como que vai existir um dinheiro sobrando. Então, essa questão de retorno absoluto para o curto prazo não fez sentido nenhum para mim. Agora, investimentos estratégicos. Aqui eles colocam que eles visam contemplar investimentos estratégicos. Quais são esses? Não disseram. Entre outros, sempre mediante análise aqui do Comitê de Investimentos. Então, eles não trouxeram de forma nenhuma o que eles consideram como investimentos estratégicos. Claro, durante aqui o papel que eles trouxeram aqui pra gente, eles vão mostrar o que eles entendem, talvez por alguns investimentos. Agora, eles não colocam essa qualificação do que seria um investimento estratégico para a empresa. Então, seguindo aqui no documento, eles colocam aqui que existem investimentos em renda variável e em renda fixa, que a IRB pode fazer, investimentos em imóveis. Claro, nada disso aqui é muito importante para a gente enxergar como que a empresa ela vai se reestruturar. É muito mais importante isso aqui para que a gente entenda que a empresa ela coloca o dinheiro que ela está em caixa, que ela tem ali para a sua reserva regulatória em alguns lugares, e nós precisamos saber onde que é isso. E toda a questão de apetite de risco está relacionada inclusive com investimentos em renda variável, ou seja, em bolsa de valores,
tanto aqui no Brasil como no exterior. Aqui eles tratam também de uma forma bem genérica sobre o Asset and Liability Management, só que eu coloquei aqui alguns highlights, algumas coisas que seriam interessantes, que eles colocam como princípios e diretrizes da empresa. Ele diz que a natureza do negócio exige investimentos, claro, porque você precisa prospectar clientes, você precisa aumentar o seu fluxo ali dentro de capital e exige uma manutenção de ativos suficientes para fazer frente a essa provisão técnica e regulatória que nós já sabemos que a IRB está passando por esse problema. Claro, nós temos outras questões aqui dentro desses princípios e diretrizes, como a qualidade e características do portfólio de ativos, ou seja, aqueles contratos que são feitos ali dentro da IRB, eles precisam de uma qualidade e de características específicas para entrarem dentro do seu portfólio de prêmios que eles querem emitir e de resseguros que eles querem entrar. Porque se a gente decidir fazer o resseguro de tudo e decidir não analisar qual a característica daquele contrato, pode acontecer o que aconteceu na gestão passada. Claro, ali supostamente houve algum desvio, houve ali um certo ato de má-fé. Sem entrar muito nesse tempo, porque até o momento não ficou nada provado, só existem rumores a esse respeito, lá atrás eles fizeram exatamente o contrário disso. Eles não analisaram a qualidade e muito menos analisaram as características do contrato e dos seguros e resseguros que ela fazia ali dentro, por isso que houve um rombo gigantesco ali no seu patrimônio. Então, eles estão muito preocupados com isso e a forma de investir, a forma de aplicar o seu capital está muito relacionada com isso. Então, seguindo um pouco, eu trouxe aqui um parágrafo que ele é extremamente interessante e existem aqui palavras muito importantes que eu já comentei com vocês no começo do vídeo, mas que são importantes a gente sempre ter em mente. Que a IRB diz que, considerando as demandas de caixa pelas obrigações que podem ser eventualmente incertas, ou seja, aqui eventualmente incertas, ele está querendo me dizer que podem ocorrer sinistros que não estão exatamente bem precificados ou que não foram tão bem adequados e isso pode gerar um fluxo de caixa que ele vai ter que despender, que ele vai ter que pagar para alguém e que isso pode gerar um problema no seu caixa. E ele coloca, nem sempre há disponibilidade de ativos, ou seja, ele está querendo dizer que pode ser que não haja dinheiro suficiente. E aí ele fala que nem sempre haverá disponibilidade de ativos com as características exatas necessárias em termos de geração de caixa da companhia. Aqui ele está trazendo que existem aqueles contratos lá de trás, que são as caudas que eles estão querendo dizer, que são ativos mal precificados pela gestão passada ou pelo começo ali dessa nova gestão da IRB e que podem sim trazer um rombo para dentro da empresa. Talvez não tão grande quanto a gestão passada, mas sim é um risco que a gente está aqui sofrendo. E aí ele diz que a companhia deve manter ativos de alta liquidez, quer vinculados ao que? A garantia de provisões técnicas para cobrir os riscos de desencadeamento e para compatibilizar com ativos livres, em qualquer caso, aptos a assegurar a liquidez da companhia. Então, traduzindo isso aqui, ele diz que tudo aquilo que ele pretende investir, toda alocação de capital, tem que também fazer comunicação, eles têm que estar em sintonia com a liquidez que a empresa precisa para continuar operando, como sim manda a SUSEP e toda a regulamentação ali que ela traz. Seguindo aqui, eles trazem uma questão de gestão de liquidez. Aqui não há muita coisa para a gente falar, apenas que ele coloca aqui que a companhia ela precisa de uma capacidade de se manter líquida. O que significa isso? Significa estar sempre com o seu portfólio de seguros com uma capacidade regulatória suficiente. Traduzindo mais uma vez isso que eu disse. A IRB precisa ter o dinheiro em caixa, porque se em algum momento ela for cobrada para pagar aquele sinistro, ela precisa ter esse dinheiro. É isso que ela está falando. Ela está tentando gerir a liquidez, gerir o valor que ela precisa ter dentro do seu caixa, para ela conseguir se manter líquida e fazer frente às regulamentações que a SUSEP exige para que ela possa continuar operando nesse mercado de seguros. E aqui ela traz, mais uma vez, alguns parâmetros em relação ao que ela coloca de gestão de liquidez, e alguns deles são potenciais aumentos de solicitação e cancelamento de devoluções de prêmios, ou seja, pode sim ocorrer de contratos que estavam lá não serem renovados, serem cancelados, for necessária uma devolução dos prêmios que estão lá dentro. Existe a possibilidade de um aumento na sinistralidade, de despesas com a
despesas administrativas, que são despesas com pessoas que estão trabalhando lá dentro, e despesas operacionais, como eu falei, são despesas para a própria empresa funcionar. Existe uma questão também de oscilação do fluxo de caixa, de ativos e passivos, decorrente de flutuação de mercado, e a necessidade de depósito de margem e outras garantias, inclusive. Claro, isso pode ser de uma forma judicial. Se o juiz ele mandar, por exemplo, pegar o dinheiro que está na conta, a IRB precisa ter esse dinheiro lá, senão existem outras inúmeras formas de fazer com que essa dívida ela seja paga, e a IRB não quer se desfazer de, por exemplo, imóveis ou outras coisas, ela precisa ter esse dinheiro lá dentro. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Esse daqui, basicamente, é um resumo de tudo aquilo que a IRB enxerga para os investimentos dos próximos anos, e eu particularmente acho que a empresa ela tem um potencial para se reestruturar, só que isso vai exigir muito do investidor, uma paciência muito grande para enxergar que, por exemplo, nos próximos trimestres ela pode trazer resultados talvez negativos ou talvez não tão interessantes. Só que eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês para analisar o que eu enxerguei dos resultados do terceiro trimestre, e comentei um pouco sobre quando eu particularmente enxergo que a empresa vai trazer resultados efetivamente bons. Já vou dar um spoiler aqui para vocês, mas faz muito sentido vocês complementarem esse vídeo com o outro, que no final de 2023 a empresa ela vai ter perdido todos aqueles contratos negativos da gestão antiga de cauda longa, e que eles vão fazer mais sentido numa próxima virada de mercado, ou seja, lá no final de 2023 eu enxergo que a IRB ela pode sim ter um ótimo resultado, e eu particularmente dentro desse ramo de seguros e resseguros não acredito que essa operação ela vá falhar. Mas claro, isso eu faço com o meu dinheiro, nada disso, como todos sabem, é uma recomendação de compra ou venda de ativo, é só uma forma de informar, é uma forma de educar para que você decida por aplicar ou não seu dinheiro, considerando todas as informações que sejam úteis para você. Então, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever, estamos chegando aqui a quase 600 inscritos, que mais uma vez quero agradecer a todos por acompanhar o meu trabalho, por acompanharem todo esse trajeto aqui que eu estou traçando dentro desse rumo dos investimentos, e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!